Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral e a gente já começa falando aqui nesse vídeo sobre duas saídas de jogadores do Fluminense para a equipe do Coritiba. As duas informações foram publicadas no blog da Nádia Mawad, lá no ge.globo. A Nádia, que é uma jornalista que cobre futebol paranaense. Tá aí na tela, essa daqui foi em parceria com o Caemota, né, que é jornalista também lá do GE. Coritiba encaminha a contratação do meia Iago Felipe, revelação... aqui erraram no título, hein? Aqui erraram no título. A revelação não é do Nova Iguaçu, né? Ele não pertence ao Fluminense e é revelado do Nova Iguaçu. Eu não tinha lido o título, por incrível que pareça, da matéria. Erraram aqui, tá? Mas enfim, porque... só pra explicar, né? Porque quando você escreve desse jeito, revelação do Nova Iguaçu pertence ao Fluminense, dá a impressão de que é o Evanilson. O Evanilson era a revelação do Fluminense que pertencia a Tombense. Mas não, ele é a revelação do Fluminense que jogou o Carioca no Nova Iguaçu. Mas enfim, Coxa fica perto do acerto por empréstimo. O CEO do Coxa, Carlos Amodeu, eu já tinha listo o Amoedo antes, está no Rio de Janeiro nesta segunda-feira para definir o acordo que será por empréstimo até o fim da Série B, com opção de compra ao fim do contrato. Tem 22 anos, aqui as informações básicas do Iago. Cara, pra mim, bom, era o cenário ideal, acabou acontecendo o cenário ideal para o Fluminense, pra mim, que é a renovação do Iago Ferreira. Pode ser que eu tenha falado Iago Felipe em algum momento, mas é Iago Ferreira. A renovação dele, ele fica no Fluminense, e é emprestado. E aí, nesse empréstimo agora, é um empréstimo com opção de compra, o Fluminense deve botar ali os seus 5, 6 milhões de reais. É um jogador que vai chegar no final do ano com 23 anos. E se, por um acaso, ele for bem e o Coritiba comprar, a gente lucrou 6 milhões de reais num jogador que a gente já estava quase dispensando. Estava lá no Nova Iguaçu, né? Emprestado para uma equipe que iria jogar a Série D. E se ele não render tanto, render mais ou menos, ele volta para cá. Ou se ele render muito e o Coritiba não comprar, né? Vai jogar num time de camisa, num time que tem pressão, num nível, ok, que se não é o principal do Brasil, é o segundo nível do Brasil, que é a Série B. E, novamente, num time que tem pressão, que vai disputar posição com jogadores que já estão estabelecidos lá no mercado. O Matheus Bianchi, desses daqui, acho que é o que eu mais conheço, que já era um dos principais jogadores do Coritiba também no ano passado. Então, enfim, é interessante. Outro que também está de saída do Fluminense para o Coritiba, mas esse, pelo visto, né, vai em definitivo, é o Johnny, lateral direito, né, o Johnny Cardinal. 21 anos, passagem pelo Bragantino B, é bom lembrar disso, tá? Não é o Johnny, o Johnny lateral, Fluminense, né? Não, jogou no Bragantino. Não, então ele foi pro Bragantino, mas ele efetivamente joga no Red Bull Bragantino 2, né? Que é aquele Red Bull Bragantino que joga o Paulistão da Série C. E deixa eu ver aqui, ele joga o que também pelo Red Bull Bragantino? Copa Paulista, pelo Bragantino Sub-23. Então, assim, né? Não, vamos lá, né? O Johnny, lateral direito, deve assinar por empréstimo, não é em definitivo, também é um empréstimo, só que esse aqui, acho que aquele é emprestado, né, que é tipo assim, ele assina por empréstimo, deve estar ali no bolo da negociação do Iago Ferreira, e o Johnny eu acho que é menos provável de ter tantas chances, né. Natanael é titularíssimo da posição lá, e Diogo Batista não agradou a comissão técnica das oportunidades que teve durante a temporada, então vai ter oportunidade de ser banco. Pro Johnny é ainda melhor do que pro Iago Ferreira, porque vai estar numa posição onde ele, tipo assim, ele é mais reserva, né, do que o Iago, o giro na posição é menor, mas ele vai ser a segunda opção, provavelmente. Vamos ver, cara, é o que eu falo, a gente tem que saber desovar jogadores que são medianos para baixo. A gente se preocupa muito só com jogadores gigantescos, o Kaique, o Arthur, o André, e esses jogadores aí medianos para baixo que a gente tem que brocar 1 milhãozinho, 2 milhõezinhos, ali, milhõezinhos, né, de vez em quando. Enfim, importante. Vamos lá para outra notícia. Thiago Silva, tá? Matéria longa, inclusive, do ge.globo, sobre o zagueiro que pode vir para o Fluminense. Matéria do Marcelo Neves, que fala que Thiago Silva, Robert Renan, o que sabemos sobre a busca de Fluminense por zagueiros. E aí que diz que Tricolor irá ao mercado na janela do meio do ano e o defensor do Chelsea é o principal alvo. E aí mais nomes dependerão das condições financeiras. Os valores voltaram a assustar, né?
aqui na matéria, eu não vou ler a matéria inteira, que você vai lá ler a matéria também do Marcelo Neves, né? Dá o view lá pro GE. Globo. Mas tá aqui, o plano A, B e C é Thiago Silva. Contrato até o meio do ano, enfim, tudo aquilo que a gente meio que já sabia do Thiago Silva. A ideia era ter no início do ano, sendo substituto natural do Nino, mas o Chelsea não liberou e frustrou essa possibilidade de acerto já para o início do ano. Então o Fluminense tinha expectativa de assinar no início do ano. Ou seja, já está tudo certo. Se ele só não veio no início do ano porque o Chelsea acertou, não liberou, então meio que o Thiago Silva vem, né, no meio do ano. Agora, Robert e Renan. O Fluminense não negocia com Robert e Renan. É isso, essa é a matéria, tá? Não existe essa possibilidade. A janela de transferência internacional está fechada, ele teria que voltar para o Zenit para vir para o Fluminense. E aí não tem transferência internacional, é só transferência nacional. Então, configuraria uma transferência internacional. Então, se for ter alguma coisa, seria só no meio do ano e para todos os clubes, tá, do Brasil. Aqui é o que me chamou a atenção. O Fluminense trabalha com as peças que tem no elenco atual. Internamente, os problemas são atribuídos a 3 pontos, tá? Os problemas na zaga. Falta de pré-temporada devido à disputa do Mundial de Clubes. Problemaço, beleza, que todo mundo sabia que ia acontecer, mas problemaço. A sequência de jogos em meio à busca pelo recondicionamento físico. Isso é um motivo igual ao primeiro. Isso é fato. O Fluminense, inclusive, tem menos jogos do que a gente esperava, que era para ter tido 2 da final do Carioca, né, que chegou na final em 20, 21, 22, 23. Então, teve 2 a menos. Então, esse motivo é o mesmo do de cima. E o último os problemas com lesões que tem atacado o setor. Ok. Tem atacado, então, um problema novo aí, lesões, beleza. Só que aí a gente vem aqui e vem assim, no planejamento de Fernando Diniz, o substituto ideal para Nino era Marlon. Só que aí a gente já viu numa outra matéria que o Marlon tá lesionado desde que chegou. E tá jogando, tratando, e não queria fazer cirurgia. Aí como que você tem, na sua expectativa de substituição de um zagueiro, que era espetacular física e tecnicamente, um zagueiro que não jogou bem no ano passado, apesar de ser um atleta muito acima da média, né, considerado pelo Diniz, ele não jogou bem no ano passado. E não tinha condição física. Um erro total de planejamento. Logo na primeira semana, ele reclamou de dores no joelho, foi submetido a uma artroscopia. Ele já reclamava no ano passado. O Marlon ficou fora de um monte de jogo no ano passado. Então, o problema das zagas, confirmando essa apuração do Thiago Neves. Só vou chamar ele de Thiago Neves agora. Do Marcelo Neves e do Thiago Neves e do Marcelo Silva, né? Do Marcelo Neves, confirmando essa apuração, e a do Caio Bloch lá no Trivela, foi um erro total de avaliação do Fluminense essa questão da zaga. E aí fala aqui, né, que na última janela, Vitor Cuesta, eu até trouxe essa notícia aqui do Vitor Cuesta, eu estava em volta redonda, de que o Fluminense tentou o Vitor Cuesta, né, chegou ali a negociar, e o Rodrigo Caio, ex-Flamengo, aí que, nossa, o problema é físico, vamos trazer o Rodrigo Caio. Para julho, o entendimento é que nenhum movimento será feito de forma precipitada pela diretoria do Fluminense. Mas não pode ser também, né? Se você olha para daqui a 2 meses e diz que você não vai se precipitar, é meio óbvio, né? Você tem que estar pensando nisso já de agora. Acho que a zaga foi grande problema e espero eu que pare de ser esse problema, mas vou falar do jogo de amanhã. Aí, ó. Felipe Melo, segundo a matéria do GE. Globo, não deve ser relacionado para o jogo contra o Bahia, nem ele e nem Marcelo. Diniz terá novidades contra o Bahia, o que diz a matéria do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves. Dupla é preservada por conta do desgaste físico. O treinador fez trocas e escolha dos zagueiros ainda é dúvida. Pelo que diz aqui, na matéria, Felipe Melo e Marcelo não foram a campo nesta segunda-feira e a tendência é não serem relacionados. O Fluminense viaja agora tarde, né, lá para Salvador. A principal dúvida está na zaga. Diniz testou inicialmente Martinelli e Manuel na zaga. Perdão pelo barulhinho do WhatsApp aí, se estiver tocado. Testou Martinelli e Manuel e também testou Felipe Andrade e Antônio Carlos durante bons minutos. Ou seja, a gente não sabe quem vai jogar na zaga. Diogo Barbosa deve ocupar a lateral esquerda. Vamos ver o desempenho do Diogo Barbosa, né? Tá muito tempo sem jogar. Diogo Barbosa, né? Ele já é reserva, né? Ainda ficou de fora dos 2 jogos da Libertadores. A gente não foi pra final do Carioca, teve data FIFA, enfim. Manuel já voltou a treinar com o elenco principal, deve ser relacionado, mas ele não tá 100% fisicamente. Então, se ele for titular, não atua os 90 minutos.
É a dificuldade de se ter o que eu sempre falo. A gente tem uma sorte gigantesca de ter um cara como o Felipe Melo e um cara como o Marcelo no time. Dois jogadores extremamente vencedores, principalmente o Felipe Melo com essa questão da liderança, o Marcelo com uma liderança técnica. Os dois, pô, muita qualidade futebolística, não tem a carreira que tem à toa, mas que é inegável questão física. O Felipe Melo precisa ser poupado, o Felipe Melo precisa ser substituído todo jogo. O Marcelo também, não no mesmo nível, mas no mesmo ritmo. É a dificuldade do elenco. E aí a zaga, que eu falei lá atrás, cobra agora. Cobra o pagamento agora. A gente veio pro início do ano com um zagueiro que não atuava há 8 meses, com Vamos lá, a gente vai criticar o Felipe Andrade aqui também. Com um moleque que nunca tinha atuado, praticamente um profissional, tinha jogado 3, 4 jogos no ano passado só, então também não tinha experiência. E tá dando conta do recado? Tá, mas só pra destacar o que se tinha no início do ano. Um zagueiro que se lesionou pra caramba e que não tinha jogado bola desde que voltou, e a gente foi buscar, no caso, o Felipe Melo, que é um zagueiro com muita qualidade, mas que não tem muito vigor físico. E a gente foi buscar o Antônio Carlos. E não dá nem pra dizer que a gente foi no desespero buscar o Antônio Carlos, que a gente já queria o Antônio Carlos na temporada anterior. Muito ruim o planejamento para a zaga desse ano, né? Para fechar, sorteio da Copa do Brasil nesta quarta-feira. A CBF confirmou, veja só, hein? Organização da CBF é inacreditável. Cara, é bizarro, tá? Vamos lá, primeiro vou dar a notícia. Sorteio da Copa do Brasil vai ser nessa quarta-feira, às 2h30 da tarde, na sede da CBF. A gente vai estar lá em Salvador ainda, a gente só volta na quinta-noite, mas a gente vai fazer a transmissão do sorteio aqui com imagens, tá? A CBF permite que a gente use as imagens, então a gente vai ter a transmissão das imagens também do sorteio. É o sorteio da terceira fase, o Fluminense entra nessa fase agora, né? E pode enfrentar os times que têm um pote abaixo ali do Fluminense. São esses aí os clubes que o Fluminense pode enfrentar, são os clubes do pote 2. Pode dar Fluminense e Vasco, inclusive, tá? Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário de Ponta Grossa no Paraná, Botafogo de São Paulo, Brusque de Santa Catarina, Ipiranga de Erechim, América de Natal, Amazonas, Souza da Paraíba e Águia de Marabá no Pará. São os adversários que o Fluminense pode enfrentar. Jogo de ida e volta, o mando também é sorteado. Para essa fase, o Fluminense não pode enfrentar, né, o time do mesmo pote ali. Vale o destaque, tá? A Copa do Brasil já tem os seus adversários conhecidos há pelo menos aí 3, 4 semanas. Né? Acredito que mais ou menos isso. Ali, 7 de março? Não, mais tempo ainda. Que isso? Que isso, tem mais tempo ainda. Teve jogo 14 de março. Há um mês já se sabe quem são os adversários ali de cada time na Copa do Brasil. O sorteio vai ser feito 2 semanas antes de ter o jogo. Semana que vem a gente joga a Libertadores, na outra semana já tem jogo da Copa do Brasil. É inacreditável. Desculpa, é extremamente inacreditável o que a CBF faz. Samba na cara de cobertura, de torcedor e de tudo. Enfim, quarta-feira, 2h30, o sorteio ao vivo aqui no Raiz Tricolor e no Jornada KTO 1902. Tamo junto, vou partir lá pra Salvador. Na verdade, a gente já vai agora, eu vou pra Jacarepaguá fazer a live presencial, né, lá no Parque Shopping Jacarepaguá, e depois vou direto pro Galeão pra ir pra Salvador, porque amanhã tem Bahia e Fluminense. Tamo junto, até a próxima, valeu!